Boa noite. Gostaria de fazer um convite a vocês. Agora, no dia 9 de novembro, nós vamos ter a Noite da Pizza. Vai ser aqui na Casa de Lucas. Os convites estão sendo vendidos aqui na entrada do Joana. Custam R$ 35. Criança até 6 anos não paga. De 7 a 10 paga metade. E vocês estão convidados. Vamos, então, nos acomodando, serenando nossas mentes, elevando os nossos pensamentos. Vamos agradecer as equipes espirituais que muito antes prepararam esta casa para a nossa chegada. Vamos agradecer também ao nosso mentor individual, esse amigo e protetor que sempre nos acompanha. Vamos nos ligar a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, e a irmã Rosário, que sempre nos recebem com muito amor e carinho. Vamos nos ligar a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que sempre nos acolhe amorosamente. De mãos dadas a Maria, vamos até Jesus, nosso mestre e amigo. Com Jesus, vamos até Deus Pai, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, todo mal, que assim seja. Vamos receber a palestrante de hoje com muito amor e carinho. Boa noite a todos. E que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver para que possamos, mais uma vez, fazer reflexões sobre seus ensinamentos e que possamos aproveitá-los para a nossa vida, não é? Hoje o tema é A Tua Fé Te Curou. E buscando algumas passagens de Jesus, a gente vê que essa frase se repete várias vezes, em várias passagens. A primeira delas que a gente ouve muito falar da mulher hemorrágica, né? Que sofria de sangramento durante muito tempo, já buscando cura com médicos, com muito sofrimento e não conseguia se curar. E sabendo de Jesus, conhecendo a sua fama, ela vai de encontro a Jesus quando ele chega à sua cidade. E naquele meio daquela multidão, todo mundo cercando Jesus, ela se esgueira por trás dele pensando: eu não preciso nem falar com ele. Se eu tocar as vestes dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Então ela vai sorrateiramente por trás e vai e toca nas vestes de Jesus. E imediatamente ela sente aquela energia benéfica curando o seu corpo físico. Jesus, onisciente de toda aquela energia, ele percebe, diz o texto, que sai virtudes dele. Na verdade, ele percebe o fluxo da energia magnética saindo dele. E ele se volta e diz: quem tocou minhas vestes? Os discípulos ficaram olhando entre si e falaram: meu Deus, com essa multidão, todo mundo se tocando, como é que eu vou saber quem que tocou em você? E ele continuou procurando. E a mulher, sentindo-se até constrangida, meio temerosa, se ajoelha aos pés de Jesus e diz: fui eu. E conta a ele o que se passou, o que ela pensou e o que ela fez. E Jesus diz a ela:
tua fé te curou. Vá em paz, estás curada da tua doença. Outra passagem é quando 2 cegos vão atrás de Jesus também numa mesma circunstância e dizem: Filho de Davi, tem piedade de nós. E Jesus volta-se para eles e diz: vocês acreditam que eu possa curá-los? E eles dizem: sim, se você quiser, você pode nos curar. E Jesus diz a eles: então seja feito conforme a tua fé. E toca nos cegos e eles se curam. Em outra passagem, um leproso também: por favor, mestre, se quiseres, podes me limpar. E ele novamente pergunta: acredita que eu possa te limpar? Sim, acredito. Se tu quiseres, pode me limpar. Então Jesus o toca e ele se cura quase que imediatamente. E Jesus: é feito conforme a tua fé. Outra passagem é do centurião, que segue Jesus e pede a ele: eu tenho um servo em casa que jaz numa cama, muito doente. Ele está muito atormentado. E eu acredito que podes curá-lo. E o mestre Jesus diz: tudo bem, eu vou até a sua casa. E o centurião diz: não precisa ir até a minha casa. Se disseres uma palavra, com certeza ele se curará. Porque eu sou homem de autoridade. Eu tenho soldados a meu serviço. E quando digo a eles: vá até lá, eles vão. Ou faça isso, eles fazem. Então, se você quiser dizer uma palavra agora, ele se curará. E Jesus volta-se para a multidão e diz: nem em Israel eu vi uma fé como a tua. Então seja feito conforme a tua fé. O teu servo está curado. E quando se volta à casa, centurião verifica o servo estava curado. Toda vez que Jesus oferecia um benefício, curava alguém, ou do corpo, ou do espírito, ele sempre se reportava para a fé daquele a quem tinha solicitado a cura, de quem tinha solicitado a cura. Ele nunca dizia: eu te curei, eu te salvei. Não, ele dizia: a tua fé te curou. Ele se reportava à fé do indivíduo como a condição principal da cura, de atingir uma graça. Nós, normalmente, encaramos a fé como uma coisa assim: ou eu tenho fé ou eu não tenho fé, não é assim? É meio estagnado. Ou eu tenho fé ou não tenho fé. E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma nova reflexão, uma compreensão diferente. Kardec coloca lá que a fé não se prescreve. Aquele que tem não consegue fazer com que o outro sinta a fé que ele tem. Também não consegue, aquele que tem não tira, não perde a sua fé. E não pode gerar fé no outro. Ele diz que a fé é algo que se conquista. Ela é raciocinada, no sentido de que ele não tira da criatura humana o livre-arbítrio de questionar, de refletir sobre questões, sobre leis divinas, sobre questões espirituais. Muito ao contrário. Ele diz que é conquistada, é desenvolvida através do conhecimento. É fundamental para isso. A fé não brota sozinha. Ela advém de inúmeras experiências, de reflexões que podemos fazer em relação a nossas experiências de vida. Então, o primeiro fator
para que a gente realmente desenvolva essa fé, é conhecimento. Conhecimento através da leitura. Conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Jesus deixou um roteiro de vida para nós. Um roteiro de conduta, de valores a serem cultivados na nossa vida. Que geram qualidade de vida. Geram conquistas pessoais. Os livros kardecistas nos trazem o entendimento do funcionamento das leis divinas. Então, esse conhecimento é fundamental. Outro conhecimento, outro estudo, é o estudo de nós mesmos. Compreender como essas leis divinas estão atuando na nossa vida. A principal delas, que acho que dá um norte muito seguro para nós, é a lei de ação e reação. Tudo que nos acontece, tudo que vivemos, é resultado de ações, de escolhas que nós fizemos. Nada é gratuito. Nada surge por acaso. Então, na medida em que eu compreendo como se dá a lei de ação e reação na minha vida, eu posso interagir e escolher melhor. Escolher de forma que eu esteja em sintonia com essas leis divinas, com os ensinamentos de Jesus. Amor ao próximo, tolerância. Todos esses ensinamentos que ele nos deixa, nos orientando para as escolhas que devemos fazer. Se o que vivemos é consequência do que escolhemos lá, muitas vezes em vidas passadas, e se elas ainda estão repercutindo nessa encarnação, se estão trazendo consequências que nos trazem dor, sofrimentos, dificuldades, é porque de alguma forma ainda estamos repetindo este modelo. Repetindo padrões de pensamentos, de sentimentos, de ações. Por isso que é importante nos estudarmos. Percebemos como estamos interagindo na vida. Na medida em que eu entro em sintonia, que eu conheço as leis divinas, entro em sintonia com elas e me esforço para atuar segundo essas leis, eu passo a ser merecedor, eu tenho fé, pois a minha fé está pautada no conhecimento. Eu sei que na medida em que eu me esforço, eu conquisto a cura na minha vida, seja ela qual for, porque eu passo a ser merecedor dela. Mas poucas vezes fazemos essa análise, esse estudo de nós mesmos, né? Muitas vezes mantemos a nossa fé numa fé cega, numa fé repetitiva, não numa fé alicerçada no conhecimento, numa fé produtiva. A fé produtiva é aquela que tem ação na vida agora. Não é repetitiva na medida que apenas se dá a práticas exteriores. Eu venho no centro espírita, eu venho toda semana, eu tomo o meu passe. Eu venho aqui e eu sei que o passe vai me ajudar. Né? Tenho certeza que o passe vai me ajudar. Eu entro, sento, tomo meu passe, eu saio e alguém vem e me rouba na esquina. Imediatamente, os meus sentimentos são de ódio, de inconformação, de revolta. Eu rompi com aquele padrão do passe.
Aí eu digo, aquele passe naquele centro não é bom, é fraco. Não é bom, não é eficiente. Porque é uma fé que só está funcionando quando tudo está lindo e redondo. Tudo perfeito, tudo bom. Se a vida me desafia, por algum motivo que for, ela desmorona. É isso que Jesus quis dizer, construir sua casa sobre a areia, porque no primeiro momento em que existe uma dificuldade, a fé desmorona, vai para o bueiro, acabou. Então, essa fé raciocinada nos diz também que tudo que eu vivo é resultado de minhas escolhas. São provas pelas quais eu estou sendo desafiado. Se eu sou convidado a trabalhar com sentimento de respeito ao próximo, de consideração, de perdão, mesmo que num primeiro momento eu fique assustado, porque é óbvio que somos humanos, não somos, né, seres celestiais, diante de um assalto, que tenhamos medo, que tenhamos uma reação forte. Mesmo assim, podemos pensar com piedade em relação àquele que ainda está buscando escolhas profundamente infelizes em sua vida, porque ele é tão irmão nosso como qualquer outro. E talvez em algum tempo nós já já passamos por situações semelhantes, já fizemos escolhas assim. Nós não sabemos. Se passamos por situações assim, estamos sendo exercitados, provados na nossa fé. E é hora de parar e pensar, bom, fiquei apavorado, assustado, fiquei até, num primeiro momento, revoltado, mas vou me estruturar, vou buscar a fé, vou entender isso que está acontecendo na minha vida. Se eu sou diagnosticado com câncer, eu estou sendo desafiado, é resultado de alguma escolha que eu fiz no passado ou até no presente, escolhas que eu estou fazendo agora. Qual é o desafio? Exercício da fé raciocinada. Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas, muitas das vezes, nós reagimos de forma revoltada, inconformada, como crianças mimadas. Crianças mimadas que, quando não têm o seu desejo atendido naquele momento, faz birra, se joga no chão, sapateia. E isso tem mais, como o Evangelho mesmo diz, tem mais de presunção do que fé. De achar que nós podemos vibrar sentimentos de raiva, de sentimentos de ódio, fazermos a nossa vontade absoluta, sem nos preocupar de que forma estamos atingindo o nosso próximo, e ainda esperar que vamos colher coisas positivas para nós. Nós vamos colher exatamente aquilo que estamos doando para a vida. Nada diferente disso. Então, a fé, ela só pode ser trabalhada dentro de nós, a fé raciocinada, através de conhecimento. Conhecimento das leis divinas, conhecimento de si próprio. Conhecer-se, saber como reage, que tipo de pensamento e sentimento eu estou emitindo naquele momento. Se eu estou sentindo, pensando e agindo de forma fraterna. E trabalhando especialmente a paciência. Kardec coloca que a fé raciocinada, a fé verdadeira, ela é calma. Ela tem como alicerce a paciência,
que sabe esperar o tempo necessário para compreender o que se passa na própria vida. O tempo de aprender com aquela experiência. A fé, que ela não é verdadeira, ela, na primeira dificuldade, ela se rebela. Muitas vezes usa de força e violência, e isso tem mais a ver com fraqueza, com insegurança, com falta de fé em Deus e em si mesmo. Porque quando a mulher hemorrágica vai buscar as vestes de Jesus, é esse tipo de fé que estava alimentando ela. Ela não era um espírito superior, já merecedor da angelitude, nada disso. Ela era um ser humano ali, fazendo esforço no seu dia a dia para conquistar a cura física. Ela se esforçava e ela sabia que esse esforço poderia ser recompensado. Nós, na medida em que nos esforçamos e trabalhamos em prol da nossa evolução, do nosso trabalho espiritual, podemos nos tornar merecedores, sim, da cura na nossa vida. E se ela não acontece agora, a paciência nos traz o entendimento de que o tempo ainda se faz necessário. Outra questão, a humildade, de reconhecer em si mesmo as próprias fraquezas. Não só as nossas próprias fraquezas, mas as necessidades das outras pessoas. Porque na medida que eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, eu consigo enxergar o próximo da mesma forma. Eu consigo perdoar, eu consigo compreender, eu consigo tolerar. Então, essa é a fé raciocinada. Ela não é imediatista, como a criança birrenta. Ela é calma, ela é paciente, ela espera o tempo da compreensão na própria existência daqueles exercícios necessários para evoluir. E na medida em que eu consigo compreender isso, a gente adquire o estado espiritual que se chama resignação. A resignação não é sinônimo de acomodação, de estagnação, como muitas pessoas, às vezes, nos rotulam, né? Muitas vezes falam, o espírita é acomodado, ele é, né, estagnado, com aquele chavão dizendo, eu estou sofrendo porque Deus quer assim. Deus não quer assim. Sofrimento não é castigo, é consequência, é alerta de que alguma coisa está errada. E felizes de nós que aprendemos, que buscamos o entendimento desse alerta, o que eu preciso mudar. O que eu preciso mudar em mim. Essa é a fé raciocinada. É a fé em ação. É a fé que trabalha a resignação e a transformação do que eu preciso mudar em mim. Às vezes, o sofrimento, anseio de buscar um estado de vida mais tranquilo, nos traz uma tristeza, nos traz, às vezes, até um sentimento de frustração. E é nessa hora que a fé tem que ser mais importante. Na certeza de que, se nós não chegamos ainda lá, é porque tem trabalho a fazer. E saber que mesmo nos momentos mais difíceis,
Jesus nunca nos abandona. Porque se eu estou trilhando com um esforço pessoal os seus ensinamentos, mesmo que eu ainda não seja perfeito, e nenhum de nós sobre a Terra ainda é perfeito, porque vivemos num planeta de provas e expiações. Não existe perfeição aqui ainda. Adquirimos com esse entendimento paz de espírito, consciência tranquila, que embora esteja ainda difícil, eu me esforço para conquistar aquilo. É essa certeza que levou a mulher hemorrágica a buscar as vestes de Jesus. A consciência de que nós vivemos exatamente aquilo que nós necessitamos viver em nossas vidas, para transformarmos. E a fé nos dá absoluta certeza de que nós todos estamos fadados à evolução, a conquistas espirituais, que nos trarão a verdadeira felicidade. Não a felicidade material transitória, porque quem apoia a sua felicidade, a sua fé nas conquistas materiais, na medida que perde, perde tudo, não é verdade? Não tem nada. E se tem uma certeza que nós temos nessa vida, tudo que nós temos de material acaba. Tudo isso é absolutamente transitório. A única coisa que é conquista verdadeira nossa é a nossa evolução, o nosso esforço, o nosso trabalho. Jesus, na passagem que ele fala, trabalhadores da última hora, ele dizia que todo trabalhador, mesmo aquele que foi convidado ao trabalho nos últimos momentos do dia, tem direito a um salário. Só, segundo o Evangelho, nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Talvez seja uma pretensão, não sei. Nós estamos sendo convidados ao trabalho da última hora, o nosso trabalho, trabalho interno, interior, de transformação. E a certeza, a fé de que se fizermos o nosso trabalho, teremos a nossa cura, a cura espiritual. Principalmente nos momentos difíceis. Para completar, eu lembro de uma passagem em que Pedro pega o barco para atravessar o rio. E no meio da travessia começa uma enorme tempestade, ventos. E Jesus estava orando e escuta Pedro chamar: Senhor, Senhor, salve-me. E Jesus sai de suas orações e vai buscar Pedro e começa a andar sobre as águas. E Pedro fica fica assim, estupefado, né? Imagina, Jesus andando sobre as águas. Como que nós não ficaríamos? Ele fica surpreso e maravilhado. E Jesus estende a mão para Pedro, acena para ele e fala: vem comigo. E ele sai do barco e começa a caminhar em direção a Jesus, também andando sobre as águas. Mas nisso o vento assobia mais forte e a água fica mais revolta. E Pedro tem medo. E ele vacila. E ele começa a afundar. E Jesus estende a mão para ele, o segura e diz: por que duvidou, Pedro? Não vamos duvidar, mesmo quando as tempestades da vida nos sacudirem e ameaçarem nos engolir. Vamos olhar para isso
como um desafio à nossa fé. Na certeza de que Jesus está lá, com a mão estendida para nós, com a nossa consciência tranquila, que apesar de sermos ainda profundamente falíveis, estamos nos esforçando para vivenciar os seus ensinamentos, conscientes das nossas fraquezas, na certeza que vamos conquistar uma transformação interior. Vamos segurar na mão dele. Ele vai nos ajudar a atravessar essa tempestade. E vamos nos descobrir mais fortes, mais pacientes, mais amorosos. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. E assim, agradecemos a palestra de hoje, com o desejo de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos. Envolvidos nesse ambiente de paz, agradecemos a Deus pela oportunidade dessa existência. Agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a iluminar os nossos caminhos. Agradecemos ao nosso mentor individual por toda a paciência. Então vibramos pelo nosso planeta, pelo nosso país e pelos nossos governantes, pelos doentes, pelos que sofrem e por todos aqueles que neste momento estejam precisando de amparo. Vibramos pelos nossos familiares e pelos nossos lares. Que possamos retornar às nossas casas em paz e segurança. Boa semana a todos.